pessoal. Está agora uma live sobre relacionamentos. Vou aguardar o Jair que está Olá, chegando. Larissa. Olá, boa Boa noite. noite. Bem, Tudo jóia? joia. Jailton, vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, que elas estão entrando, e a gente começa, tá Tá, você bom? está conseguindo me ouvir direitinho? Estou ouvindo. Você está ouvindo bem o áudio? Tô, bastante. Uhum. As pessoas aí que já entraram, já tem pessoas acenando, estão todo mundo ouvindo bem? Sim, né? Então, estão acenando aqui. Tá ouvindo? Uhum. Somente 5 minutinhos a gente espera para o pessoal entrar. Normalmente eu falo que 10 minutos de tolerância, né? Famosos 10 minutos. Eu isso também dá. Aí, ó, alguém respondeu que o áudio está bacana. Obrigada, viu? Oneida. Oneide, né? Oneida. Oneida. Muita gente está entrando. Uhum. Muita gente falou da nossa live aí, comentou a semana inteira. Foi. Teve algumas dúvidas para você, algumas perguntas? Algumas. E eu Uhum. falei sempre que quiser, no direct, né? No próprio Instagram. Quem quiser compartilhar suas perguntas, suas dúvidas, a Uhum. gente vai estar esclarecendo e ajudando ao decorrer da live, né? Sim. Acho que agora a gente pode começar, tá on. Totalmente on. Já acessou mais pessoas? Oi, ateliê íntimo. Uhum. Aí ó, o pessoal está entrando, então vamos esperar mais um pouquinho. Lá no consultório você também dá 10 minutos de tolerância, Jair? Dou sim, porque sabe como é que é a gente brasileiro, né? Ó, A tem gente uma tem Patrícia essa. aí, já que Patrícia, seu parente? Essa aí é minha irmã, ó. Ah, tá, você tá online. Geralmente o brasileiro tem essa particularidade de 10 minutinhos a mais, né? Uhum. Então, chegam antes também, né? Com certeza. Então, acho que a gente já pode começar. Uhum. É, já pode iniciar. Boa noite a todos, boa noite quem chegou. Boa noite, Larissa. Boa noite. É um Boa noite a prazerzão. todos também. É um prazerzão, Larissa, estar aqui com você fazendo essa live, né? Eu pensei, a primeira pessoa que veio na minha mente foi a sua pessoa, a brilhante profissional que você é, e a pessoa maravilhosa que eu conheci aqui nesse Goiás, né? E parabéns, e eu tenho essa alegria de referência quando eu falo de você. Obrigada demais pelo convite. Também me senti honrada de participar dessa live junto. Acho que vai ser a primeira de outras. Ah, com certeza. E um assunto que todo mundo gosta, né? As pessoas estão é, carentes desses temas. é, e o Instagram, a rede social, ela tem mais visualidade do que a própria televisão, né? Ela Sim. pega um todo. Você às vezes não precisa esperar aquele tempo, aquele horário, né? Uhum. E com certeza a galera vai gostar porque são temas bastante pedidos, né? Amor, ciúmes, paixão, depressão, luto e os recalques da vida. Depois a próxima live, vamos fazer do de luto, né? Com certeza.
Então, é, pode começar já, Hilton, a explicar, adentrar o tema. Por que que a gente escolheu esse tema? Você quer que eu conte por que que a gente escolheu o Sim, tema? pode contar esse tema porque eu falei para você, Larissa, e aí, qual tema? E É, você deixa eu pensar tal, e você veio com essa brilhante tema pra gente. Queria que você é, falasse um pouco. né? Então, relacionamento, né? Tudo que você coloca de relacionamento, seja um simples post de alguma dica, né? Tudo que envolve sexualidade dá muito público, né? As pessoas gostam. Sexualidade, ela faz parte, muito assim do ser humano, né? Como necessidade fisiológica e também emocional, né? Então, por isso que eu escolhi, eu achei bacana esse tema, a gente falar sobre relacionamento. E assim, com as experiências clínicas também, terapia de casais, uma coisa que pega muito é as redes sociais, né? É a questão das redes sociais. Então, assim, a gente vai tentar abordar no todo, né? Sobre relacionamento e as redes sociais também, sobre como que acontece o ciúme, né? Por que que o ciúme atrapalha tanto o relacionamento, a rede social está potencializando aí tantos términos, enfim. Então, achei um tema, assim, que é até solicitado, né? Às vezes você quer fazer uma palestra e o pessoal fala, fala sobre relacionamento, vem aqui no colégio falar sobre relacionamento, então eu achei bacana a gente falar sobre isso. Não, interessante que é justamente isso. E interessante que de 10 atendimentos nos consultórios, 9, 8 é relação, é relacionamento. E relacionamento de diversas formas, seja ciúmes, seja crise existencial dentro do casamento, ah, questão de rede social, é, praticamente recorde, né? E Uhum. por isso que chamou toda a atenção da sociedade para essa live. São Sim, assuntos que precisam ser mais abordados e a gente tem esse privilégio de estar trabalhando com os participantes, sim. né? E a gente pode estar começando, primeiramente, sobre o amor, né? É porque a gente, o foco da live é relacionamento amoroso, né? Então a gente vai falar do amor entre casais, né? O que que é o amor entre casais, ou até um pouco entre pessoas também, e qual que é a definição de amor, né? Porque muitas pessoas pensam que amor é uma coisa, mas para psicanálise e psicologia é outra coisa. Então, é importante a gente saber o que que significa amor, questão de ciúme também, até que ponto o ciúme é sadio ou doentio, né? E por isso, antes da gente entrar na questão de rede social, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender o que que é amor. Exatamente, porque é interessante, porque para a psicanálise e para a psicologia, né, como você falou, o amor, o significado é diferente, né? E começamos assim, Larissa, em relação, né, que a civilização, desde a época primitiva, né, e a nossa nova civilização imposta muitas coisas. O valor moral, pela cultura, né, começa a afastar o Uhum. indivíduo sempre mais de si mesmo. E o indivíduo afastado mais de si mesmo tem a necessidade de ir em busca do outro. Duas pessoas que acabam se o quê? Afastando-se de si mesmo. E aí eu encontro você em ti, como Lacan mesmo complementou nos seus diálogos, e você encontra você em mim. E aí surge aquele amor imaginário, né? Aquele amor que não existe o objeto. Se o objeto não existe, há início de vários embates, de crises dentro do relacionamento. Eu quero algo em você que você não pode me dar. Então começa aquela castração dupla, né? Eu castro eu mesmo e você castra a si mesmo. Muito interessante. E aí eu acabo não passando para você o que você espera. E o amor
da época da nossa nova civilização, o amor nunca está sendo realmente saciado. Fica Sim. algo insaciável. E aí é passos largos para um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico que passa a ser posse, né? Uhum. Eu passo a ver você como minha propriedade, não como um ser humano, que é cabível de crises, cabível de traumas. Eu esqueço o ser humano em si e Muito bom. acabo vendo o quê? O que a civilização moderna me impõe. Um ser humano mágico, não tem Perfeito, defeito algum, né? tanto esteticamente, tanto emocionalmente. E vêm as Uhum. frustrações. E a fantasia amorosa dentro de um relacionamento amoroso é a principal fonte de todas as crises, até agressão física, enfim, chega até o feminicídio, Sim. infelizmente. Muito bacana isso que você disse, né? E a definição de amor que as pessoas têm é uma definição distorcida, embasada pela fantasia e pelo ego, né? Pela vaidade. Então, assim, é bem diferente do que é a definição de amor para a psicologia e para a psicanálise. Na verdade, as pessoas hoje, elas querem um objeto de desejo. O que é um objeto? É algo que você escolhe, um produto, que você tem ele de determinada forma, você tem o prazo de validade desse produto, né? Você sabe quais vantagens e desvantagens vai trazer, e como se você tem um controle, né, sobre esse produto. Ó, a hora que dá para conversar, conversa, quando não dá, não. Então, mas as pessoas não são assim perfeitas, como às vezes tem alguns produtos que são tão bons que a gente não tem nem defeitos para colocar. Mas as pessoas não são perfeitas, né? Então, as pessoas confundem amor com objeto de desejo. Exatamente, porque no passado, né, o homem primitivo ligando ao seu instinto natural, atribuía os infortúnios, né? E ao Uhum, seu fetiche por não cumprir seu dever, jamais culpava a si mesmo. Assim reprimia seu fetiche, mas nunca punia a si mesmo, porque o homem primitivo, Larissa, não tinha a neurose que o homem civilizado tem. É uhum, muito interessante isso. A necessidade do eu, do amor 5G, aquilo que o efeito da tecnologia passa. E aquilo vai virando, de uma certa forma, uma neurose coletiva. E uhum, eu trago a frase do filósofo Albert Camus, né? Que envelhecer, amar, significa envelhecer com ele. Então, eu jamais vejo aquele indivíduo que jamais poderá envelhecer, ter as suas rugas, ter as suas experiências pessoais dentro da relação. Eu não uhum. consigo aceitar a sua evolução, a sua existência como mulher ou como homem. E aí vem os embates que a gente vê muito no consultório, que aquela questão que a gente está mais convicto de estar confiante do que correto. E eu não passo a mais ouvir o outro, que nem das terapias de casal. Geralmente isso é unânime, né? Ah, mas eu não sabia disso. Mas você parou para ouvir ela? Mas ela não para me ouvir também. Aí justamente o que você falou, aquela briga de ego, superego, né? Vaidade, né? Quem tá certo, né? Outra coisa interessante, quando você toma a aguinha aí, tem um trecho aqui de um verso, né, do Fernando de Pessoa, que ele é um poeta brasileiro, né? Eu gosto muito de misturar psicanálise e poesia, né? Até no meu TCC de conclusão eu fiz um poema. Ele fala o seguinte: nunca amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso, em suma. É a nós mesmos que amamos. Muito bonito.
Então, Isso, a questão da projeção, né? Que às vezes a gente, o que a gente ama é porque tem em nós mesmos também, né? Na pessoa, a questão das afinidades, né? É mais o que está tocante a nós do que ao próprio outro mesmo. Normalmente, as pessoas não querem nem muito saber a história do sujeito que está se relacionando. Sim, os benefícios, que é o objeto de desejo, né? Os benefícios que esse sujeito pode trazer. Ah, ele gosta de pescar, a gente vai pescar junto. Ele gosta também de tomar uns drinks, a gente vai se divertir nisso, entende? Então, o amor, ele está voltado mais, assim, para esse objeto de desejo que traz um benefício para si próprio. exatamente. E de gancho, né, eu pego aqui uma frase de Lacan. Hoje estou trazendo Lacan mais do que Freud, né? Ele fala, uma frase muito interessante. Ele fala assim: amo em ti mais do que tu. É justamente o que você falou. Eu amo aquilo para além do sujeito. Aí Uhum. vem as relações condicionadas, né? Eu esqueço de amar a ti, né? E amo além do que tu. É justamente isso. E às vezes aí as pessoas ficam às vezes se auto-sabotando em relações talvez tóxicas, né? E entra até a questão da sociedade, da algo primitivo, até a questão da religião, né? E falando de Freud, o Freud também tem uma visão um pouco contramão, quer dizer, a contramão do amor do senso comum, né? Sim. Acho interessante que para Freud a pulsão instintiva orienta o indivíduo para o amor, uma maneira da realização natural ao encontro da compatibilidade no outro, né? Eu acho interessante que Freud ele faz as suas reflexões nas conferências de 1912, 1914. Ele pega aquele versículo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E com as reflexões ele disse: acredito que seja mais viável amar teu próximo como este te ama. Entende? Reciprocidade. Foi no início que a gente começou a live. O amor da psicanálise, da psicologia, é diferente que o senso comum traz para a sociedade todos os Uhum. dias. Muito bom. E o homem, o ser humano, precisa ser amado. E para ter essa compatibilidade, o outro tem que amar. Por isso que é muito difícil o ser humano, desde os primórdios, amar o seu inimigo. A prova é tanta a época do Covid, né? Tantas pessoas que a gente recebe adoecendo por não estar em sociedade. O ser humano tem a necessidade de compartilhar, seja informação, objetos, seja grandes diálogos, Uhum. crise existencial, né? E também a questão do amor. Como é que eu vou amar uma pessoa que não está com a compatibilidade comigo? Reciprocidade e afinidade, né? Entre essas duas questões. Uhum. E, na verdade, aquilo que o mandamento disse, né? Que Freud diz em 1978, desperta uma oposição mais forte ainda, né? E era o que os gregos, os filósofos pré-socráticos, na República, né? O banquete de Platão, já surgia sobre esses questionamentos do amor. E trazendo para cá, muita coisa mudou, né? Muita Sim. coisa mudou. E justamente sobre a questão de eu não aceitar o outro, que ele não é cabível de traumas, cabível de a historicidade. E enfim, Freud diz que o amor sempre será e sempre foi insaciável. Nunca está contente com algo presente. Tem a relação do amor com a falta, né? A questão do desamparo também, né? É algo que não tem completude, está sempre associado. Em questão ao ciúme, né? A gente
é importante ressaltar a questão do ciúme, que a gente vê no consultório, tem o ciúme normal e o patológico, né? Então, é importante também, além da gente saber a definição real de amor, e não a definição condicionada pela fantasia, pela neurose coletiva, a gente entender também sobre o ciúme. Isso. E o ciúme, né, Larissa, para a psicanálise, para a psicologia, nada mais, nada menos do que dois combustíveis. É o medo irracional e a questão do inconsciente na base do baixo autoestima, Uhum. né? São duas pólvoras de substância que ela se alia entre elas, que já dá esses conflitos nos casais. E interessante que no Goiás é o estado que mais tem números de divórcio, atualizado no censo de 2020. Né? De 2015 a 2020, houveram-se 85 mil casamentos e tivemos 88 mil divórcios. Muitos, né? Prova-se, né, Larissa, quando chega esses problemas no nosso consultório. É a linha do que a gente está falando. A gente está trazendo base científica, né? Histórias que a gente vê todos os dias. E é justamente sobre isso. A questão de você fantasiar o objeto que não existe, né? E a pólvora dos ciúmes é o medo irracional. Seja nas redes sociais, que o namorado às vezes não esquece mensagens antigas, fotos, às vezes até algo do presente, né? E aí começa aqueles dissabores, né? Ciúmes retroativo, que o outro não tinha uma vida Você antes não com tivesse ele. direito a ter uma vida no passado, né? Exatamente. E esquece que esse ser existe uma existência, né? Que para chegar até a nós é preciso passar por tudo isso. Não existe um ser humano sem experiências. Então o passado, né, tá aí para poder evoluir a raça humana, né? E você o egoísmo que traz os ciúmes esquece a lógica, Sim, ele é irracional, né? esquece a lógica, né? Que a pessoa que da sua sã consciência, que entende sobre isso, o passado não determina quem você é hoje. Você não está sentenciado pelos seus erros. Sim, Passado é você só a pode. experiência, né? Não é uma prisão perpétua. Isso, o passado é experiência e evolução, né? O hoje pode ser evolução de tudo, né? Dessa experiência. Exatamente. E eu vejo muito nas redes sociais casais que não estão se dialogando, né? E às vezes manda aquele texto. Eu falo muito para os casais, as redes sociais em si, principalmente conversa de WhatsApp, ela não tem vida. Eu Uhum, posso muito bem estar triste e mandar um emoji sorrindo, uhum. né? Às vezes eu posso estar num lugar barulhento, não dá para me responder da mesma forma que você precisa, né? Daí surge aqueles conflitos. Por que que você não me ouve? Mal entendidos e Outra questão importante que você falou aí, que assim, às vezes você comunica no WhatsApp de uma forma que a pessoa não entende, né? É assim, você quer dar a mensagem, tá bem escrito, mas a pessoa entende outra. Então, depende da pontuação, da vírgula. E quando você fala pessoalmente, tem a sua entonação vocal, tem a sua expressão facial, né? Tem a sua gesticulação. Então, assim, se comunicar pelo WhatsApp, coisa que muitos casais fazem, então, às vezes não entende a mensagem. Ou, mas, aí depois manda carinha de bravo, aí você falou, mas o que eu falei não precisa fazer carinha de bravo. E tá uma confusão, aí já tem que ligar para explicar o que é. Né? E muitos casais se comunicam, né? Somente pelo WhatsApp, praticamente.
e dá essa confusão também. É diferente de falar no ao vivo, né? Ou no vídeo chamada, ou até por telefone. Larissa, tem uma pergunta da Alneida. Uhum. Ela pergunta assim: numa relação que não tem ciúme, é normal? Então, sim, é normal, né? Porque quem tem muito amor próprio, mas ciúme zero, ele existe? Não, na verdade, existe o ciúme pouquinho, que a pessoa não demonstra, né? Um ciúme zero não existe. Pode ser que a pessoa não demonstre o ciúme, mas um pouquinho, se ele gosta da pessoa, ele tem. Mas o ciúme, tem uma diferença do ciúme, que é quando a pessoa desconfia do companheiro ou da companheira, e tem o ciúme que é assim, olha, presta atenção aí que essas pessoas que estão se aproximando, se só querem amizade mesmo, né? Eu conheço esse fulano que você está conversando e tal. Então, assim, se ele. A questão, ela não é de ter ou não ter, e sim de demonstrar, né? E tem gente que esconde muito bem o ciúme, né? E, Não e- é e questão de justamente não ter, sim esconder o ciúme. E é justamente isso no início que a gente estava falando sobre os ciúmes, que a gente adentrou agora. Existe uma grande diferença do ciúmes natural e do ciúmes patológico, né? É que nem a culpa, né? A culpa tóxica e a culpa natural. Então são Uhum, sentimentos diferentes, não são sinônimos, né? uhum. Então, assim, o ciúmes natural é interessante, ela é válida, né? Porque é o que dá chama a todo um relacionamento, seja ele de casal, de amigos ou não. Porque eu acredito que o amor, sim, né, tem essa chama de ciúmes, Questão mas de agregar, né? de agregar, de agregar. Uhum. Porque, queira ou não, tanto massageia a parte narcísica das duas partes, né? Porque, de um certo ponto, um pouco de tempero narcisista, ele também não é tóxico, né? É o que faz a gente ter um ponderamento da nossa imagem, do nosso amor próprio, que é diferente de egoísmo, né? Então, assim, o que eu percebo em relação ao ciúme é mais esconder bem ou saber manifestar da forma assertiva, né? Porque da forma assertiva, a pessoa chega na outra e fala, olha, isso, eu percebi isso, tem realidade? O que você pode me dizer sobre isso que eu vi? Né? A forma assertiva é buscar entender e dialogar. E a forma agressiva é falar, olha, tá dando moral para alguém? Tá dando em cima de alguém? Por que você curtiu fulano, né? Como é a rede social? Por que você curtiu? Deu like lá? Então, assim, mais zero ciúme, não tem como. Não tem como. Outra questão é de ter o ciúme mais moderado, ele está relacionado ao amor próprio. Jailton, posso começar agora? A partir de uma pergunta que eu quero colocar aqui, que se vocês estão entendendo até agora o que a gente está falando, e manda um joinha aí quem está compreendendo o que nós estamos falando até agora, né? Isso é importante, ter esse feedback ao Com, vivo. cer com certeza, a Em gente está. relação à questão da rede social, relacionamentos amorosos, eu percebo uma coisa muito importante, né, nas minhas experiências clínicas, que é isso que o Jailton falou sobre a questão da fantasia no amor, mas tem a fantasia na rede social. O que é a fantasia na rede social? Eu vejo um casal, tá ali fazendo terapia de casal, que está muito mal, estão brigando muito, estão desentendendo muito, que às vezes já chegou em agressão verbal, né? E aí esse casal, de repente, se você seguir de volta ele na rede social, tá lá foto de declarações
de amor um pro outro, sendo que o próprio casal tá, tipo assim, querendo terminar o relacionamento, agredindo um ao outro fisicamente, verbalmente. E lá na rede social parece um casal lindo, maravilhoso, o casal narcisista, assim, que ele mostra que é tudo de bom. O relacionamento, a vida, tá tudo bem, né? E o que que acontece isso? Isso é maquiagem, né? É uma fantasia. Então, lógico que no dia a dia do casal não tem só coisas boas. E às vezes ele está ainda passando por um momento ruim, mas quer mostrar para as pessoas que está tudo ótimo, está tudo bom. Então, aí quem tem um relacionamento que às vezes não está legal e vê um casal, nossa, que casal romântico, olha os presentes que ele deu para ela e postou na rede social, né? Olha para onde eles foram sair, ou então, nossa, eu não arrumo uma pessoa assim, eu não encontro um companheiro ou uma companheira assim, como mostra esse casal que parece que é tão amigo, né? Mas isso é uma grande fantasia, muitas das vezes. E aí as pessoas que têm baixa autoestima vê isso, vê essas fotos nas redes sociais, né? E pensa que o casal está super feliz, mas não. Isso acaba abalando, né? Fazendo com que a pessoa se sinta mal. Mas lá na rede social, normalmente não é só a verdade que se mostra lá. Muitas vezes mostra muita mentira, né? Então, assim, essa questão de comparação na rede social entre casais, eu percebo que tem também no consultório. E a relação do ciúme com a baixa autoestima, é importante a gente saber que para tratar a baixa autoestima é terapia, né? É terapia e análise. A baixa autoestima, ela tem raízes que está relacionada à história de vida, traumas, são vários comportamentos e pensamentos. Então, é uma investigação clínica que tem que ser feita para chegar à raiz. Oh, mas por que você se permite tudo isso? Hoje mesmo, assim, eu tive uma experiência que a pessoa falou, olha, nossa, falou tanto do outro na sessão, que o outro isso, o outro não tá legal, o outro tá traindo, não ajuda no trabalho, e várias coisas, né? E aí falou tanto do outro, eu falei assim, você tá falando muito dele, e você? Né? Por que que você permite? Por que que você, desde o início, aceita essa relação abusiva? Aí ela falou assim, nossa, é mesmo, eu tenho que parar para pensar nisso, né? Eu falei, ok, eu quero que você fale mais de você, porque e você nessa história toda? Cadê? Cadê você? Então, assim, a baixa autoestima está relacionada ao ciúme, e o que que trata a baixa autoestima? Chama-se terapia, e toda terapia, ela passa pelo autoconhecimento. Então, assim, se a pessoa não tem autoconhecimento, é mais difícil ela ter autoestima, né? Outra questão também, que as redes sociais têm uma ilusão de que o cardápio ali é vasto. Sabe, cardápio vasto? Quando você chega num restaurante, é porque eu já ouvi essa expressão, cardápio vasto, né? E eu fiquei assim, nossa, cardápio vasto, comparando pessoas a comida, tá, gente? Né? Aí, o que que acontece? Você chega num restaurante diferente, o cardápio é vasto, você pode escolher várias opções. E às vezes ali na rede social, a pessoa acha que ali tem várias pessoas, opções, modelos de foto, beleza, status, né? E ali tem várias opções, mas é uma fantasia, porque muitas pessoas que estão ali ou não nem assumiram ainda, mas tem alguém, né? Ou só mostra a parte boa dela, aquelas fotos com filtro perfeito, né? Que hoje agora está super na moda o filtro. Então, ou Verdade. então que edita as coisas, ou que só coloca a parte boa das características dela, né? E não mostra o lado ruim. Então, o cardápio vasto é uma grande fantasia, é uma grande mentira. Não tem cardápio vasto. Mas aí as pessoas acham que tem. E que a rede social mostra um cardápio vasto. E que aí aquilo ali é uma tentação, né? Parece que o cardápio é vasto. Às vezes a pessoa que está ali do outro lado acha que a outra está disponível. Porque está ali mostrando que
tá sozinha, mas às vezes ela não tá sozinha, ela tá conhecendo alguém. Então, que disponibilidade é essa? É uma grande fantasia, né? Essa questão do cardápio vasto. Já ouviu falar esse termo, cardápio vasto? Já. Hoje está sendo bastante usado nas terapias, né? E interessante que você falou, Larissa, a nossa mente, o nosso inconsciente, né? Ele não tem essa funcionalidade, fica bem claro aos nossos participantes, que ele não separa o real do imaginário. E aí é onde que entra o sofrimento. Porque o indivíduo, o sujeito, ele acaba acreditando tudo que se passa na telinha. E acaba de perder a lógica de questionar se isso existe filtro, se a pessoa realmente é feliz 24 horas. Isso não existe, a gente não é feliz 24 horas. A gente tem momentos felizes, entende? Uhum. Essa fantasia de um indivíduo ser 24 horas realizado, isso não existe. E aí acaba tratando o outro como os robôs do século XXI. Esquece de nós indivíduos que é constituídos de estímulos. Esses estímulos existem sofrimento, frustração, baixa autoestima, lembranças indesejadas. E eu vejo nos consultórios que as pessoas estão sofrendo porque não questiona as suas fantasias. Acredita tudo o que a mente diz. Pega Uhum. como se fosse verdades absolutas, né? E aí acaba sofrendo, buscando o eu no outro e nunca é feliz consigo mesmo. É Objeto de justamente, desejo, né? exatamente, e esse baixo autoestima coletivo, o que está dominando a sociedade, é o que reforça o casal em conflito, tentando a todo tempo mostrar uma relação social que eles estão felizes. E isso se torna-se algo insaciável. Geralmente, com toda absoluta certeza, é o mesmo indivíduo que tem um ciúmes obsessivo, que de uma certa forma sincroniza esse lado de obsessão para a aprovação do outro. Porque Uhum. a principal sintomologia da baixa autoestima é a necessidade de eu ser aprovado pelo outro. Exatamente. E às vezes isso não existindo porque é que ninguém está nessa terra para aprovar o outro. A minha existência aqui não está para aprovar o outro. Para E atender as acaba. expectativas, né? Ali do outro. Meus filhos, né, Larissa, foi feito para corresponder às expectativas dos pais. Quem Mas dirá muitos os pais outros? pensam nisso, né? Justamente. E aí fica essa algo insaciável de eu querer mostrar sempre. E ter a concorrência, né? Se o casal está feliz, eu também quero postar também que eu estou feliz. Ou Uhum. seja, eu posto e logo existo. Isso. Não é pense logo existo, não. Ele nem tá pensando, mas tá postando, né? Essa necessidade de provar que eu estou existindo, essa necessidade de provar que essa relação existe amor. Uhum. Porque o ser humano, ele tem esse ego, né? Esse ego de que não se sentir, né? Às vezes, a tristeza, ser frustrado no amor. Por isso que logo acontece, logo em seguida, o quê? Relacionamentos tóxicos. Engraçado que a relação abusiva, ela é um relógio, né, Larissa? Tá Uhum. lá, paz, fato, briga, lua de mel, paz. E Retorna. nunca sai daquela. Fico. E é um cachorrinho correndo atrás do seu próprio rabo. Outra questão importante, né, que é interessante demais, é necessário as pessoas saberem, é a questão dos transtornos, né, e relacionamento, a relação, né, entre as duas coisas. Logicamente que a baixa autoestima, ela tem razões, está ligada à história de vida, a traumas, a percepções do mundo e fantasias, mas também os transtornos mentais, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele afeta muito o relacionamento, relacionamento amoroso, né? Então, quem tem transtorno de ansiedade costuma ser mais inseguro nas relações, né?
menos tolerante às rejeições. E, assim, às vezes, igual, tem gente que fala que amor é um sentimento. Amor não é um sentimento. Né? A gente já explicou o que, que é o amor, né? O amor, ele passa por si, ele passa pela reciprocidade, pela admiração, pelo respeito, mas ele não é um sentimento. Muitas das vezes, ele é uma soma, né, de respeito, honestidade, de admiração, porque o Freud fala em questão da admiração, da afinidade. Porque você vê no outro o que você quer ou o que você tem, você mesmo, é um reflexo de si. E, além disso, é uma decisão, né? Porque você tem que ver que aquele sujeito que está na sua frente não é perfeito. Mesmo assim, você decide estar com ele. Você decide estar com ele, se ele continuar assim, sempre, ou você decide continuar com ele, se ele procurar, pelo menos, resolver algumas questões aí na terapia de traumas, né? Para aprender coisas novas, habilidades sociais novas, pensamentos, comportamentos novos. Então, é uma decisão também, né? E outra questão importante que eu percebo é que não adianta gostar, né? Apaixonada. E é porque deu um lance, a gente tem uma coisa diferente, uma química. Não, não é suficiente. E mesmo que você tenha um pouco de respeito pela pessoa, honestidade, sem admiração, não vinga o relacionamento. Por quê? Porque está na definição aí freudiana, né, do amor. E outra questão também é que se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, como um exemplo, ela pode tentar, às vezes, até pensar que está agradando o outro, que está se esforçando no relacionamento, e ela nem percebe perder a outra pessoa. Da mesma forma, um outro tipo de transtorno é a síndrome de Otelo, né? Que é o ciúme excessivo, que ele projeta, assim, não porque ele tem ciúme da pessoa, mas sim no cuidado excessivo com ele mesmo, com as frustrações, entre aspas, fantasias de frustrações futuras que ele pode vir a ter. Ou seja, é uma neura, né? A síndrome de Otelo. E muitos têm, muitos pacientes têm isso e não sabem, nem desconfiam que tem essa síndrome, né? A questão do transtorno de ansiedade, ele afeta o relacionamento. Então, às vezes, não está ligado. A gente terminou, mas a gente combinava. Eu não entendo por que terminamos. Tinha química, até gostava da conversa da pessoa. Poxa, mas ele tinha um transtorno ali e você não conseguiu conviver. E ele não tratou essa terapia. Então, lascou. Deu ruim. Acabou, né? E, assim, então, assim, investigar quando tem o problema entre casal, nem sempre é só diálogo, falta do diálogo, mas sim outras questões, e às vezes até transtornos. Nosso tempo aqui, eles são 50 minutos, dá para o ITGT ele encerrar, tá? Aí depois a gente pode abrir outro para continuar, ou encerrar agora e abrir o espaço para as perguntas nos direct. O que você acha, Jair? Como é que você está aí, Larissa, o seu tempo? Como é que tá os nossos participantes? Está gostando? Quer que continua? Vocês estão à vontade? É. Interessante, Larissa, fica muito importante frisar isso, que tanto o homem, tanto a mulher, esperando as respostas, né, deles aí, vocês estão gostando, quer que continue. Uhum. A principal foco do casal é o seguinte, né? O casamento e o namoro não é constituído apenas de duas pessoas que se amam, não. Ela é constituída, assim, de dois bons perdoadores. Entende? E fica aquele ego florado um do outro. E o ciúmes tem isso que a gente está falando, frisando, que é o medo irracional, e esquece o homem de alto valor que ele é e a mulher de alto valor que ela é. E aí aparece esse ciúmes patológico, ciúmes de Otelo, né? Que o grande Shakespeare, né, o filme O Mouro de Veneza, citou muito bem sobre a crise dos ciúmes específico, a patologia, que muitas pessoas têm, de 10 ciumentos, 8 têm,
segundo a ciência, a Organização Mundial da Saúde, e tem não sabe, não busca a análise, a terapia, né? E acha que separando, divorciando, vai encontrar suas resoluções no E braço não de outra pessoa, né? E a fila anda, e nunca se encontra, né? E sociedade aí, líquida, né? Do Zygmunt Bauman, né? Que as pessoas são copinhos descartáveis. Não deu certo, pega outro copo, joga no lixo esse e anda. e o ciúme de Otelo é muito danoso, né? É um ciúmes que é responsável pelos crimes, né? Que acontece todos os dias em nossa humanidade. Vou encerrar E, agora 5 minutos, e né? quais as Já pessoas não eu vou te falam. cortar, porque vai encerrar os 50 minutos agora. Falta 1 minuto. Aí a gente vai abrir outra live, porque eu tenho que despedir do pessoal aqui, tá? Para continuar. Tô falando aqui, o pessoal está pedindo para continuar. A gente vai continuar na outra, tá bem? Tá Só um ok. momentinho. Falta 5 minutos? 3 minutos. Ah, falta 3 minutos. Ah, tá. Então Cortei a toa aqui. vou concluir essa parte. Desculpa. É justamente o ciúme Otelo, né? É, as pessoas não procuram ajuda e procuram. É mais necessário eu criticar o outro, causar traumas no outro. Isso não é amor. O amor é um cuidado coletivo. É você Uhum. não causar o dano em outra pessoa. Você- E a terapia está aí. Que a terapia é nada mais, nada menos que excluir aquilo que impede de você ser feliz. E é mais suave a gente abraçar o senso comum de você, é que você resolve seus conflitos. E Uhum. aí começa a repetir aquele ciclo danoso. E o sujeito não sai daquilo. Uhum. É, tem pessoas que vivem pulando de um relacionamento para outro, né? Uma pessoa até comentou que a fila anda e os problemas se repetem. Sim, porque se ele não procura na terapia ver também que tem a parte dele, não só ficar apontando para o outro, o erro do outro, né? Os problemas vão se repetir. Logicamente que tem casos que o mais saudável é realmente o divórcio, né? O mais saudável. Se o outro não quer ajuda, se a outra pessoa fala, ó, vamos fazer terapia de casal, ou vamos procurar outros meios de ajuda, e só um se dedica, né? Aí não está recíproco, né? Como Freud diz em outros termos, aí não funciona, né? Justamente. E hoje em dia tem essa conscientização, né? Eu não assisto muito novelas, mas algumas duas vezes que eu parei de frente à televisão, assisti a novela, por coincidência, por acaso, vi casais brigando e no final, vamos fazer terapia de casal? Então, assim, é bem comum hoje, no consultório, Clarissa, eu receber vários casais, até questão de online, né? E Uhum. casamentos que estavam 20 anos carregando culpa desnecessária. Aquela culpa imaginária que começa a enraizar, ela é desfeita na terapia. Uhum. E a questão também da resignificação, né? Porque é muito difícil o sujeito, ele sozinho, ter essa pressão do eu, do inconsciente, de ele mesmo, conseguir resignificar as suas emoções e os seus pensamentos. E às vezes a ajuda do profissional é o que resolve, né? E como o senso comum, a nossa civilização moderna está em busca constante de automatismo, né? Eu tomo um remedinho, já resolve. Um Não clomipramina não resolve, resolve um ciúmes obsessivo. não resolve. Se você não for na terapia, ver a questão da infância, dos comportamentos que eu fiz lá atrás, e eu acho que o outro pode também fazer, olha só, que eu encontro os homens, geralmente os homens aqui, nas sessões, né? Fez algo lá atrás, imagina que ela vai fazendo agora. Uhum. E Então é começa a uma culpa que fantasiar difere na todo um outra. cenário. Começa a fantasiar todo um cenário. Uhum. E aí, Aqui no nosso tema, né? Falta 1 minuto.
E aí o que acontece? Aí entra nesse ciúmes obsessivo, né? Onde você está, o que você fez e aquilo lá que aconteceu. Quanto mais pergunta, mais você quer saber. E acaba machucando a outra parte, né, Larissa? Sim. Então, a questão do que eu percebo na experiência clínica é que as pessoas até se espantam, né? Quando elas não percebem que repetem os comportamentos. Não Exatamente. percebem que. Aí eu falo, olha, vamos pensar nos seus outros relacionamentos. Por que você terminou? Aí ela não percebe que está repetindo os comportamentos, está repetindo os problemas. E o susto maior é quando vê que isso tem uma relação com a história de vida. Nossa, então eu faço isso, por isso que aconteceu lá, tanto tempo no passado. Sim, né? Exatamente. E aí, às vezes, o indivíduo realmente começa a sincronizar no fundo do subconsciente, do inconsciente, o passado que ele esteve e que a pessoa do momento presente, porventura, irá fazer também. E ele, às vezes, perde a lógica, né? E esquece que as pessoas não são iguais, cada um tem a sua Uhum, historicidade, tem a sua ética e a sua moral, de não fazer a mesma uhum. coisa que você fez. E esquece que hoje eu te conheci, sou feliz com você, hoje sou uma pessoa melhor com você, e acaba se. Isso é muito danoso, né? Um comentário legal aqui, que colocaram aqui, eu acho que o segredo é se conhecer. Sim, gente, o segredo é se conhecer, né? E a gente consegue isso na terapia. Então, assim, antes de pensar no amor, no relacionamento, um casal não é só duas pessoas que querem ficar felizes juntas. Casal também são dois indivíduos com a sua personalidade, com a sua individualidade, com a sua história de vida, com suas bagagens, sejam trauma ou sucessos e fracassos, com o seu autoconhecimento ou zero autoconhecimento, porque aí ferra mais quando não tem autoconhecimento, né? Então, o casal são dois indivíduos, sujeitos, tentando ali se conviver, ficar junto e dar certo, né? A relação. Então, é Interessante, importante Larissa? primeiro ter um para depois ser dois. Verdade. Interessante, Larissa, que eu recebo no consultório, a maioria das pessoas que têm esses ciúmes que você citou, geralmente é aquela fantasia de achar que as pessoas são todas melhores do que ele. Que as ex-namoradas dele, ex-esposas dele, são melhores do que eu, né? E, e no momento presente, um exemplo estão no clube, se divertindo, vivendo aquele momento presente, e o ansioso tem essa, né? De nunca estar no agora, no carpe diem. Ou ele está no passado, ou está no futuro, ou ele está Uhum. fantasiando algo. Ou seja, existem pessoas mais lindas do que eu, mais do que o outro, mais do que a ela, mas as pessoas têm que entender que a beleza do outro não anula a minha. É a A beleza singularidade. do outro não anula a beleza sua. Se ele é um ótimo profissional, eu sou um ótimo profissional aqui no que eu faço. Entende? E fica essa guerra dos mundos imaginários. E às vezes, quando chega no consultório, tem essa que às vezes a gente trabalha. É um malabarismo para tentar se reencontrar com o eu. Uhum. E é importante a gente saber, né, que existem mitos sobre o que é autoestima e verdades. Do mesmo jeito que existem mitos sobre o que é amor, que é a neurose coletiva, a fantasia coletiva, define o amor de uma forma que não é a forma real, define como um objeto, né, de desejo, e o amor real. Né? E da mesma forma tem mitos.
sobre a autoestima e verdade. Um mito é que a vaidade é o mesmo que ter uma autoestima elevada. A gente vaidosa que tem autoestima elevada? Não, nem sempre. Às vezes, muito ao contrário. Quem se embeleza demais, está sempre preocupado ou preocupada com o físico, é porque ele não tem autoestima, mas ele quer mostrar isso para tentar falar que, ó, tá ok, minha autoestima. Em relação que a autoestima é um outro mito, né? A autoestima depende da aprovação dos outros? Não, ela depende da forma que a pessoa se vê, da autoimagem, do alto valor. E uma pessoa com baixa autoestima, outro mito, é que uma pessoa com baixa autoestima, não, ela não vai poder mudar. Não, terapia vai curar a autoestima? Será? Não, mas como assim? Não vai fazer isso? Não, isso é um mito, né? Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela pode mudar, sim, essa percepção sobre si, na terapia, né? A verdade sobre a autoestima, a gente vai ter que... A verdade sobre a autoestima, a gente vai continuar na próxima. Agora acertou o tempo mesmo. Porque o meu relógio aqui do lado não estava contabilizando certinho, e aí o ITGT ele fecha mesmo pela questão do tempo. Tem 2 minutos para a gente finalizar. Hã? Então, Hã? assim, Aí daqui 2 minutos nós voltaremos, tá? A gente vai salvar aqui o vídeo para quem quiser ver novamente, tá? E aí nós voltamos, ok? vamos para o break. É isso. Pausa. Rapidinho. Encerrar vídeo. Isso aí.